Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e com este vídeo nós estamos finalizando a trilogia da série A Pedagogia do Milagre da Multiplicação. Nos dois vídeos anteriores, nós falamos sobre as lições espirituais que tiramos deste milagre em relação aos apóstolos, em relação à pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a proposta deste vídeo é falarmos sobre as lições espirituais que nós conseguimos através da observação da multidão que seguia a Jesus. A multidão que seguia a Jesus, através da sua postura, através do seu comportamento, através das suas reações, nos oferece algumas lições espirituais. Afinal de contas, esta multidão era o destinatário final do milagre da multiplicação. Esta multidão era a maior beneficiada com o milagre da multiplicação dos pães e também dos peixes. Mas, como eu disse, a postura, o comportamento, a reação desta multidão em relação ao milagre faz com que nós aprendamos algumas lições. Será que nós estamos tendo os mesmos comportamentos bons ou comportamentos ruins? É isto que rapidamente nós vamos conversar neste vídeo. E eu relacionei pelo menos 4 lições. E destas 4, a primeira lição que nós temos com a multidão que seguia Jesus é que esta multidão possuía um interesse pela presença e pelos milagres de Jesus. Lá em Marcos capítulo 6, a partir do versículo 35, a Bíblia diz que esta multidão estava tão interessada nos milagres e na presença e na ministração de Jesus que as pessoas viajavam de cidades em cidades para estarem com Jesus. Eles estavam tão interessados na presença, no milagre, na ministração de Jesus, que eles permaneciam de pés, horas a fio, para receberem a ministração e o milagre. Era uma multidão sedenta, era uma multidão que possuía interesse em estar com Jesus. A presença de Jesus causava neles uma sensação e um sentimento de bem-estar, de segurança, de certeza de que o milagre aconteceria. Essa é a primeira lição que nós tiramos com a multidão. E é até uma lição positiva, porque coisa boa é quando nós temos sede, anseio pela presença de Jesus. Mas com esta multidão nós também aprendemos que muitas vezes, ou na maioria das vezes, esta multidão ela andava meio que dispersa, sem compromisso, muito tumulto, muita falação, muito barulho. Esta multidão nem sempre estava totalmente atenta ao que Jesus queria falar, ao que Jesus estava falando ou fazendo. Por exemplo, uma certa vez Jesus olhou, nesta passagem mesmo da multiplicação dos pães, Jesus olhou para a multidão e teve compaixão, pois os via, como o texto diz lá em Mateus, como ovelhas dispersas de um rebanho, ovelhas sem rebanho. Era esta visão que Jesus estava tendo desta multidão. E esta multidão então nos ensina esta segunda lição, que muitas vezes, mesmo no afã de estar na presença de Jesus, a multidão é dispersa, é muito barulho, é muito tumulto, e Jesus precisava operar o milagre. E às vezes, para Jesus operar o milagre, é necessário ordem, porque Deus é um Deus de ordem. Às vezes, para Jesus operar o milagre, é necessário que a multidão se aquiete, é necessário que a multidão se assente, se organize. Jesus falou para os discípulos, antes de operar o milagre, Jesus falou, olha, faça a multidão se assentar, faça a multidão descansar, ficar serene, tranquila. Organize essa multidão em grupos de 50 e de 100. Antes do milagre, Deus quer a organização. Antes do milagre, Deus quer que nós estejamos atentos ao que Ele vai fazer. Porque Deus não opera no meio da confusão. Deus não opera no meio do tumulto. E esta multidão era uma multidão tumultuada. Esta é a segunda lição que nós temos com esta multidão que seguia a Jesus. Temos ainda uma terceira lição,
E a terceira lição que temos é que, mesmo em meio a todo este tumulto, a toda essa dispersão, sempre vai existir alguém preparado. Sempre vai existir alguém disposto a dar o seu melhor, a dar o seu tudo. Sempre vai ter alguém. Naquela multidão tinha alguém. E nem sempre este alguém é alguém com credenciais. Nem sempre este alguém é alguém com experiência. Nem sempre este alguém é alguém preparado. Nem sempre este alguém é alguém com muitos recursos. Mas é alguém que está disposto a se entregar por inteiro. Foi exatamente isto que aconteceu. A Bíblia diz lá em João capítulo 6, versículo 9, que eles acharam um rapaz. Jesus mandou, olha, vocês têm que dar pão para esse povo. Mas onde é que nós vamos achar? Saiam no meio da multidão e procurem. E eles saíram no meio da multidão e acharam um rapaz que estava pronto, estava preparado para aquele momento e estava disposto a entregar o seu tudo, o seu melhor. Como eu disse no vídeo passado, talvez o rapaz até nem sabia para que e por que os discípulos estavam lhe pedindo os seus pães e os seus peixes. Talvez ele pensara que era para alimentar ao Senhor Jesus. Mal ele sabia que, na verdade, o que ele possuía era a matéria-prima do milagre da multiplicação. E às vezes, repito, esta matéria-prima está na mão de pessoas limitadas, na mão de pessoas que têm pouco recurso. Era apenas um jovenzinho, mas era um jovenzinho disposto a entregar o seu melhor nas mãos de Jesus. E depois que o nosso melhor, por menor que seja, vai para a mão de Jesus, Jesus sempre opera o milagre da multiplicação. Uma quarta e última lição, existem outras lições, eu relacionei apenas 4 lições que eu aprendi com esta multidão. E a quarta e última lição é que nem sempre a motivação é legítima. Qual era a motivação daquela multidão para seguir a Jesus? O próprio Senhor Jesus falou, um dia depois, em um discurso muito duro, Jesus disse, olha, vocês me seguem por causa do milagre da multiplicação, porque ontem eu multipliquei pães e peixes. Vocês devem me seguir e trabalhar não pelo pão que perece, mas pelo pão que produz vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Quem comer da minha carne nunca terá fome. Quem crer em mim nunca terá sede. Jesus estava dizendo, a motivação de vocês precisa ser o espiritual e não apenas o material. É claro, não seremos hipócritas ao dizer que, sim, temos interesse no material, na subsistência, no recurso, no milagre material que às vezes precisamos em função de nossas necessidades. Mas a nossa prioridade e a nossa motivação em estar na presença de Jesus deve ser primeiro pelo espiritual, pela salvação das nossas almas, pelo perdão dos nossos pecados e pela edificação da nossa vida espiritual. Infelizmente, existem muitos nos dias de hoje que estão como aquela multidão, interessada apenas no milagre, interessada apenas nos recursos que os milagres de Deus podem proporcionar. Fogem da doutrina, fogem da palavra, fogem do compromisso com Deus, mas querem o milagre de Deus. Não querem o Deus do milagre, querem apenas o milagre de Deus. Esta era a condição e esta era a postura daquela multidão e foi o próprio Senhor Jesus quem denunciou-os. Vocês me seguem só pelo pão que perece. Mas eu, disse Jesus, sou o pão vivo que desceu do céu. Estas, então, são as 4 lições que nós aprendemos com esta multidão que seguia Jesus. Era uma multidão que tinha interesse em estar na presença de Jesus, porém, era uma multidão dispersa, mas mesmo em meio a uma multidão dispersa, tem sempre alguém preparado, disposto a dar o seu melhor, embora seja limitado. E era uma multidão de, muitas vezes, uma motivação ilegítima, sem legitimidade. Mas que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de cada um de nós. Nesta lição do próximo domingo, nós então estaremos aprendendo sobre as muitas lições dadas para os apóstolos, ou muitas lições que aprendemos com os apóstolos, com a interação dos apóstolos
Em relação ao milagre, aprenderemos muitas lições. Em relação ao Senhor Jesus, tudo que Jesus quis ensinar através daquele milagre. E aprenderemos também com a postura, com o comportamento e com a reação desta multidão que seguia a Jesus. Não nos esqueçamos, Jesus é o pão da vida, é o pão vivo que desceu do céu para saciar a sede da nossa alma. E ele deve ser a nossa prioridade. Deus nos abençoe. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Esta semana foram 3 vídeos corridos, o assunto foi bem extenso, mas eu espero sinceramente que você tenha se edificado. Eu espero que estas mensagens tenham feito sentido para a sua vida. Se você se interessou, você pode também assistir os vídeos anteriores, os 2 vídeos anteriores que completam esta trilogia, a pedagogia do milagre da multiplicação. Não esquece de deixar o seu like, de comentar, compartilha este vídeo com outras pessoas. Também não se esquece de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Interaja na escola, pergunte, ofereça a sua sugestão, ouça o professor e que tenhamos uma boa aula no próximo domingo. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD.